Oi Brasil, esse é o nosso segundo vídeo sobre o mapa de Game of Thrones. O primeiro sobre o Westeros, tá lá no canal da Miriam, e hoje nós vamos falar de Essos. É o continente da Daenerys, né? Pelo menos no começo, que eram só cenas da Daenerys pra lá, mas agora já tem mó galera em Essos, tem a Arya que tem Braavos, tem o Tyrion, então mais personagens talvez vão pra lá, mais personagens de lá venham pra cá, sei lá. Essos é aquela parte da direita do mapa, as pessoas vão fazer matérias, não sei que eu sempre leio Westeros, não sei que lá de Westeros, mas às vezes eles estão falando de Essos e nem sabem do que estão falando. E é um continente imenso, que é pelo menos o dobro do tamanho de Westeros, então tem muita coisa que às vezes nem aparece nos livros, mas que aí você vai ver nos mapas, eles têm uns detalhes e tal. E como é muita coisa mesmo, pra esse vídeo não ficar gigante, a gente cortou várias delas. Te dá uma resumida das coisas importantes. Pra começar, o rio Rhoyne é um dos rios mais importantes de Essos. É lá que viviam os Rhoynares, que depois foram pra Dorne e tudo mais, mas é um povo importante dali, e inclusive nessa região tem piratas. E foi no litoral e nas margens do rio Rhoyne que surgiram as cidades livres, que são muito importantes também em Game of Thrones. Elas vivem aparecendo aí, uma coisinha de uma cidade livre, uma coisinha da outra. Elas são meio que os lugares exóticos que o pessoal de Westeros tem acesso, né? São 9 cidades livres e elas têm em comum, tirando Braavos, que Braavos é um caso especial que a gente vai explicar depois. E eu falo Bravos, tá? Todas elas eram parte do Império Valeriano. E elas eram chamadas cidades livres porque elas tinham o poder da autogestão, ao contrário de outras colônias. A língua dessas cidades costuma ser parecida porque elas são derivadas do valeriano, como eles eram colônias de Valíria, e também eles viviam em guerra entre si, ainda vivem hoje em algumas coisas. Depois que teve a perdição de Valíria, acabou o Império, não tinha mais como eles serem dominados, e eles começaram a brigar por terra, brigar por tudo. Até hoje ainda existe a possibilidade deles brigarem. A maioria das cidades livres fica ali no litoral, elas são cidades portuárias e por isso tem mais dinheiro, tem comércio, tem muita coisa rolando por ali. A primeira cidade livre que a gente vai falar é Pentos. Pentos a gente conhece como a casa do Illyrio Mopatis, onde a Daenerys veio lá na primeira temporada, onde o Tyrion posou lá um dia, teve um pernoite, ele dormiu lá e tal, a gente nem viu o Illyrio naquele episódio, achei podre isso, tá? Mas enfim, ali é Pentos. Por mais que seja bem distante de onde os Dothraki ficam, que a gente vai explicar depois, Pentos acaba às vezes sendo visitada por alguns Calazares. E aí o que eles fazem? Eles dão umas propinas pros Dothraki pra eles não atacarem. Eles dão mansões, não sei o que. Por isso que na primeira temporada o Illyrio é tão brother do Khal Drogo, porque ele já deu muito dinheiro pra ele. Aí chegamos em Braavos ou Braavos, que é a segunda cidade livre que nós vamos falar, que é onde a Arya está, é onde fica a casa do Preto e do Branco. E o mais legal dali é que é uma cidade formada por escravos, então lá é uma cidade muito da hora. Lá antes era uma cidade secreta até. Os navios mentiam o destino deles quando eles iam pra lá. Então, por muitos anos, ficava só pra galera que sabia, desenvolver uma cultura muito própria, que por mais que a língua seja derivada do valeriano, eles têm algumas características culturais meio diferentes, e uma delas é a liberdade religiosa, que é muito legal. Em Braavos você tem templos de praticamente todas as religiões, você pode acreditar no que você quiser, ninguém tá nem aí pra você. Você pode fazer basicamente o que você quiser também, porque é uma cidade que eles não queriam nenhuma dessas proibições. A única coisa que é proibida mesmo é a escravidão, já que é uma cidade de ex-escravos. Então, como várias das outras cidades livres ainda tem muita escravidão, mas Braavos, ó, não pode, não tem. Braavos fica no meio de canais do mar e tal, ela é tipo Veneza, é uma cidade que fica no meio da água, então deve ter um cheiro de peixe maravilhoso. E é lá que fica também o Banco de Braavos, a sede de todo o dinheiro de Westeros também, tá? Eles são conhecidos porque se você não paga o que você tá devendo, eles vão e apoiam o seu inimigo, pro seu inimigo te derrubar e aí pagar eles. Aconteceu isso com alguém nessas temporadas aí, não sei quem. Também tem a casa do Preto e do Branco, que a gente já falou nesse vídeo aqui sobre o Deus de muitas faces, e é lá que eles adoram a morte, é lá que a Arya foi parar com o Jaqen H'ghar e tudo mais. O monumento mais conhecido de Braavos é o Titã de Braavos, que é uma estátua, tipo um colosso de Rhodes, assim, que é o cara com a espada, e ele fica um pé em cada lado do canal, assim. Ali é a entrada de Braavos e ali é uma fortaleza, ali ele soltava uma luzinha pros navegantes olharem onde eles estavam e tal. No livro ele tem cabelos verdes, ele é todo meio verde, na série eles não fizeram. Mas ele aparece no mapinha da abertura da série em Game of Thrones, legal. Aí depois tem Lys, que é a cidade do amor, é a cidade dos puteiros. Dos putanheiros também? Mas é a cidade que tem os puteiros de luxo. Todas as prostitutas de Lys são conhecidas por serem as melhores prostitutas que existem. Elas são treinadas na arte do amor. É, que eles sempre falam. Todo mundo tem cara de valeriano, assim, é todo mundo bem branco, do cabelo branco meio loiro, aquele cabelo da Daenerys. Todo mundo cosplay de Daenerys. E os Lyseni, que é como eles são chamados, prezam muito pela pureza de sangue. Então eles
querem manter esses traços valerianos a todo custo, assim. Por isso que muitos reis Targaryen iam pra Lys pra procurar amantes ou até esposas, dependendo. E lá, ao contrário de Bravos, apoia a escravidão. Lá tem 3 escravos pra cada pessoa livre. Tem mais escravo do que pessoa livre lá. E a maior parte desses escravos em Lys realmente vão pra casa de prostituição. Lá em Lys também você já deve ter ouvido falar nas lágrimas de Lys, que é um veneno. Então lá também tem muitos alquimistas, pessoas que mexem com coisas obscuras. E lá é onde nasceu o Varys. Ou pelo menos ele disse ter nascido lá e a gente não pode acreditar muito no que o Varys fala. Ele não tem cabelo, né? A gente não sabe a cor do cabelo dele. E aí tem Tyrosh, que é uma cidade que é conhecida pela avareza. Eles são muito pão duros. Lá tem muitos puteiros também, mas eles não são de tão alto nível quanto os de Lys. Eles são meio rebaixados, assim. É de lá que vem o Daario Naharis e lá eles costumam fazer tráfico de escravos. Os traficantes de Tyrosh são alguns dos mais violentos. Eles normalmente vão até pra lá da muralha pra roubar selvagens e levar pra vender como escravos. Sacanagem. Também tem Volantes, que é também uma cidade escravista, fica bem perto da foz do rio Rhoyne, e ela é a cidade livre que fica mais pro sul de Essos. Os escravos de Volantes normalmente têm as caras tatuadas, de acordo com a especialidade deles. Cada um tem um símbolo que mostra do que ele é escravo. Lembra que o Jorah Mormont foi pra lá procurar o Tyrion e as moças que ele via, as prostitutas, tinha umas tatuagens no rosto, e a gente sabe de Volantes também que a mulher do Robb, ela disse que ela era de Volantes. No livro não é assim, mas na série ela diz que ela é de lá. Lá tem o maior templo de R'hllor, é meio que... é meio que o Vaticano de R'hllor, assim, que a gente sabe, pelo menos, é o maior templo. Ele é 3 vezes o grande septo de Baelor, que é o maior templo que existe em Westeros, então é grande. Também tem Lorath, que é uma cidade que é habitada por pessoas que eram criadoras de labirintos. Eles gostavam de criar labirintos em ilhas, por motivos desconhecidos, e é a cidade do Jaqen H'ghar, ele diz que é de lá pelo menos. Mas tirando o Jaqen, meio que não tem importância Lorath, que é a cidade livre mais pobre de todas. Eles têm uma economia que depende da pescaria, então enquanto todas as outras são ricas e comércio, blá blá blá, eles escravos. São, tipo, pescaria. Também tem Qohor, não sei como fala isso. Ela fica mais pra dentro do mapa, é uma das únicas cidades livres que não fica no litoral, e também é conhecida por ser uma cidade dos feiticeiros, porque acontece muita magia obscura por ali. Lá eles idolatram a cabra preta de Qohor, que a gente já falou no vídeo de religiões bizarras de Westeros, conheça. E tem um personagem que é meio importante nos livros, mas não aparece na série, que é o Vargo Holt, que é de Qohor. Na série ele foi substituído pelo Loki, que é aquele cara que vai lá depois encontrar o Bran, não sei o que, corta o braço do Jaime. A outra cidade que fica mais pra dentro do mapa, que não é no litoral das cidades livres, se chama Norvus. E lá eles têm uma religião dos sacerdotes barbados. Eles são os únicos que podem ter barba na cidade, por algum motivo. Não tem hipsters nessa cidade. Eles são os hipsters. Eles são os hipsters. Lembra daquele guarda do Doran Martell, que é um moço negro, grandão, fortão? No livro ele é bem importante, na série ele só fica ali parado, mas ele foi treinado por esses caras barbados aí. E aí tem a cidade Myr, que é a cidade da manufatura. Então sempre que falam de uma tapeçaria de Myr, rendas de Myr, tecido de Myr, tudo deles é assim, é tudo bem valorizado, é caro, e eles são conhecidos pela qualidade das coisas que eles fazem. Eles têm a pele mais escura do que das outras cidades livres e por isso muita gente acha que eles são descendentes dos Rhoynares, porque os Rhoynares eram mais moreninhos. E é de lá que vem o Thoros de Myr. Ah, mas você jura? Terminaram as 9 cidades livres e agora a gente vai um pouco mais pro leste no mapa, onde tem o reino de Sarnor. Ou melhor, tinha o reino de Sarnor, porque lá é muito perto de onde circulam os Dothraki e eles destruíram tudo. Só sobrou uma cidade que chama Saath. E é uma pena porque dizem que lá foi o berço da humanidade nesse mundo de Game of Thrones. Dizem que lá surgiram os homens, então já era a história porque os Dothraki destruíram tudo. Agora a gente chega no Mar Dothraki, que incrivelmente não tem mar, é só porque é muito grande e tem uma grama bem alta. É uma planície gigante e essa grama chega até a ser mais alta que uma pessoa, então é pra você andar a cavalo. E acho que quando venta também deve ficar parecendo um mar, uma coisa assim. Os Dothraki são nômades, e eles são nômades e vão saqueando as cidades no caminho. Por isso, por toda aquela região, você tem os Calazares que ficam andando, mas tirando isso não tem mais muita coisa. Que eles destruíram tudo. Destruíram todas as cidades, então você só tem uma estrada valeriana que sobrou aqui, uma ruína ali, mas não tem mais muita coisa. Mas tem o Vaz Dothraki, que é onde as mulheres, né, as Khaleesi's vão morar depois, fica só as mulheres morando lá, que era pra onde Daenerys devia ter ido, mas não foi. E lá, em vez do Dothraki, tem uma montanha que os Dothraki consideram sagrada, que é a mãe das montanhas, e bem do lado tem um lago que chama Ventre do Mundo. E é meio até estranho, né, tem uma montanha ali no meio da planície, né, tipo, tchum, uma montanha só ela. E ali do lado do Mar Dothraki tem Lazar, que é a cidade da Mirri Mazdura, aquela traíra que a gente sempre fala, a fotinha dela tá aí, ó. Aí ali
no norte de Essos tem um monte de lugares que a gente não faz ideia se vão ser mencionados na história algum dia, que alguns têm nomes estranhos e a gente sabe pouco sobre eles, então vamos só mencionar. Tem Iben, que é uma cidade de baleeiros, tem o reino de Jogwin, tem o reino de Ifequevron, tem o reino de Omber, eu não sei pronunciar isso. Esse chama Krasaj... tá escrito. Esse é o único que faz um pouco de sentido, que é o nome do Dothraki pra Montanha Branca. É uma cadeia de montanhas, uma cordilheira, né, que se estende de norte a sul lá em Essos. Então ela meio que divide, assim. Se você já acha difícil passar pelo Mar do Dothraki, depois você chega nessa montanha aí e você vê o que você faz. E aí, mais ao sul, a gente chega em Valíria, que tinha, né, não tem mais, porque Valíria era ali a região de onde vieram os Targaryen. E só pra deixar claro, não era só os Targaryen que viviam lá, tinham várias outras famílias que também eram branquinhas, do cabelo branco, loiro, não sei o que lá. E eles também gostavam de casar entre si, não era só os Targaryen que faziam isso. Eles também tinham dragões, tinha várias famílias lá que tinham a capacidade de dominar dragões, e eles usavam isso lá, era parte da economia deles. Dizem que os dragões vêm dali de uma cadeia de vulcões e tal, mas a gente não sabe, são boatos e lendas e histórias. E são boatos, lendas e histórias porque Valíria não existe mais. Um dia teve um cataclisma lá, que chamam de Perdição de Valíria. E a gente não sabe o que é esse cataclismo, que diabos aconteceu. Tem muita gente que acha que pode ser uma erupção vulcânica. Fato é que Valíria sumiu do mapa, tinha lá uma península e agora é um monte de ilhazinha, meio que quebrou tudo, assim. Uma parte que diziam que não era mar, virou mar. O mar fica soltando fumaça, chamam de mar fumegante. Pode ser por causa dos vulcões, né, que deve ser quente a água. Sim, imagino que sim. Mas dizem que lá é uma área que você não pode navegar, que é muito difícil pra lá, quem vai não volta, viu, Jorah? Então, mas vamos explicar isso aí. Na série, eles passaram por falando que aquele lugar era Valíria e tudo mais, e tinha o pessoal com escama gris lá. Mas a galera com escama gris existe no livro e tudo, eles ficam isolados, mas eles ficam lá no Rio Rhône, em outro lugar, não tem nada a ver com Valíria, eu não sei porque que eles fizeram isso. Valíria é um lugar misterioso, que era pra ser um negócio assim, quando for é assim, Valíria. E não é pra você passar de barquinho lá, não dá. Só pra você ter noção, o irmão do Tywin, o Geryon Lannister, foi um dia lá pra procurar a espada da família deles e nunca mais voltou. Entendeu? Ninguém volta. O único que diz que foi e voltou foi o Euron Greyjoy, que é o tio do Theon. Mas a gente não sabe também. Só pra deixar claro, no livro, o Tyrion passa pela galera do Escama Gris, sim, só que ele passa lá no Rio Rhône, ele nunca foi pra Valíria. Contornando ali Valíria, você chega mais pra frente na Baía dos Escravos. O que você acha que tem lá? Essa região é muito importante porque ela vem de um império muito mais antigo que Valíria, que era o Império Giscari. Esse império era bem grande mesmo, chegava até a ser maior que o de Valíria, se eu não me engano. Mas quando Valíria surgiu, começou a dominar, eles tretaram e o Império Giscari não resistiu, então Valíria acabou com eles. Aí as cidades que eram só colônias do Império Giscari ganharam força própria, mais ou menos que nas cidades livres pra Valíria, né? E essas três cidades são Astapor, Yunkai e Meereen, que são as cidades por onde a Daenerys passou lá em Essos, né? E foi conquistando tudo, né? Mais ou menos, daquele jeito. A economia delas é toda baseada em escravos, então quando a Daenerys tirou a escravidão não foi uma coisa muito boa economicamente. Quando você tá precisando de escravos, é pra lá que você vai. Você vai lá, compra um pouco, volta. A única diferença entre as três cidades, basicamente, é o tamanho e a cor, porque a Astapor é feita com pirâmides de tijolinhos vermelhos. Aí você vai pra Yunkai, tem pirâmides de tijolinhos amarelos. Aí você vai pra Meereen, tem pirâmides um pouco maiores de tijolinhos de todas as cores. Também em Essos tem Qarth, que é uma das cidades que a Daenerys passou mais pra frente, onde ela quase morreu lá também. Lá na segunda temporada, né? Onde ela conheceu a Casa dos Imortais, o Pyat Pree, os Aros Daxus e aquela mulher da mascrinha... A Kate, sei lá como fala. A das profecias, que por sinal sumiu, devia aparecer mais a Kate. Qarth é uma cidade muito rica e ela fica do lado de um deserto, aquele deserto vermelho que todo mundo morreu lá da Daenerys. E mesmo sendo do lado de um deserto, ela conseguiu florescer porque ela é muito rota de comércio. Ela é no meio entre o Ocidente e o Oriente, no meio entre Norte e Sul, então ela tá num ponto muito bom lá. Até Daenerys precisava de ajuda, até Daenerys passou por lá, então é porque o negócio tá bem localizado. E aí, super pro leste, tem mais um monte de coisa, como a cidade da Melisandre, que chama Ashai, ou Assai. Lá é a cidade da feitiçaria e tem muitos mistérios a respeito, porque como é muito longe, poucas pessoas foram e voltaram pra contar a história. Mas dizem que todos os prédios lá são feitos de uma pedra
pedra preta, assim, meio bizarra. Que o rio que passa lá, que é o rio Cinzas, não tem água potável, que os peixes são todos retorcidos e bizarros, nada cresce ali. Então, basicamente, os navios mercantis que chegam lá não vão levando dinheiro, nada, eles levam comida, porque senão os caras de Axai iam morrer de fome. E lógico, lá eles trocam por ouro, trocam por pedras preciosas, que lá tem bastante, e outras coisitas más, coisas obscuras. Tanto feitiçaria, quanto ovos de dragão. Os ovos de dragão que o Ilírio dá pra Daenerys, ele diz que vieram lá de Axai. Também tem Yiti, que fica bem pra lá também. É um lugar meio a China, Japão, um lugar meio oriental, assim, com aquele clima. Foi um grande império antigamente, hoje em dia é um império um pouco menor, mas ainda naquela região tem muita relevância. Entre Westeros e Essos tem um arquipélago que se chamam Ilhas do Verão. Quando o Sam tá indo pra Cidadela nos livros, ele encontra uma galera de lá e eles comemoram tudo fazendo sexo, meio que nos Dothraki também, assim. E o curioso é que as Ilhas do Verão, pelo menos até onde a gente sabe na história do George R. R. Martin, são as únicas partes que tem pessoas com a pele negra. Então, puto estereótipo, né? Você falar que o lugar que tem as pessoas com a pele negra, eles ficam comemorando tudo com sexo. Legal você, George R. R. Martin, bem legal. E tem um personagem das Ilhas do Verão que vive sendo mencionado nos capítulos lá em Porto Real, que chama Jalabar sei lá, que é um príncipe exilado e ele fica lá na corte em Westeros, de boas. Também tem outros continentes, sem ser Westeros e Essos, que a gente não sabe muita coisa a respeito, mas um deles é Sotoros. O próprio George R. R. Martin disse que lá é como se fosse a África das Crônicas de Gelo e Fogo. Por que que ele diz isso? Porque ninguém lá sabe muita coisa a respeito, então tem um monte de histórias, mas assim, ninguém se deu muito ao trabalho de ir lá pra conhecer, pra pesquisar, é sempre uns mitos e tal. Se as pessoas não conhecem muito sobre Essos, sobre os Sotoros, então, eles não sabem nada. É tipo o sul da África, que o George R. R. Martin fala, desde a época da Grécia Antiga já sabiam que a África existia, mas ninguém explorou ela até o sul. Ninguém teve coragem. Ninguém foi até o sul depois de muito tempo. Então, meio que Sotoros é isso. O pessoal de Westeros e Essos sabe que existe, mas não sabe até onde vai. Lá é cheio de florestas, desertos, diz que tem uns animais estranhos. Todo tipo de doença eles falam, que é mais ou menos também que nem falavam da África. Ai, tem malária, ai, tem não sei o quê. Então é muito um eco, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo isso. Teve uma exploradora valeriana que chamava Janera Bellaris, sei lá, que ela montou num dragão e foi dar um rolê lá pra perto desse continente, e ela deu um rolê de 3 anos. Ela ficou 3 anos indo lá. Como ela fez xixi, comeu, ninguém sabe. Acho que ela descia rapidinho, fazia xixi, subia com medo das pragas e tal. Mas onde que ela comeu? Ela levou a mochila de 3 anos de comida? Sei lá, eu sei que ela voltou e ela falou que ela não viu fim no continente. Ela foi até um lugar e voltou porque ela desistiu. Ela disse que é pelo menos tão grande quanto Essos, então, nossa, imagina quanta coisa tem lá. Também tem um outro continente que chama Ulthos, que fica ao sul de Axai, e ninguém sabe direito se é uma ilha muito grande, se é um continente. Só que tem só o cantinho, assim, no mapa do mundo conhecido, tem só o cantinho dele. Talvez ele seja tão grande quanto o Westeros. Aí tem... Nossa, esse mapa vai crescer muito quando eles começarem a descobrir outros territórios. Ai, chega, não quero. Então é isso, Essos é grande pra caramba, conseguimos falar. Coloca aí nos comentários outras cidades estranhas que a gente talvez não tenha comentado, outras coisas que você quer saber mais. Curte o vídeo, assina o canal, vai lá conhecer o canal da Miriam também, e até a próxima. Tchau! Tchau!